Fala pessoal, tá começando mais um episódio do PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você tá ouvindo pelo Spotify, já salva essa playlist para não perder nenhum episódio no seu celular ou computador. O nossa convidada de hoje, ela é especialista em suporte e atendimento ao cliente. E ela, inclusive, tá nesse mercado há muito tempo e vai ensinar você a como lidar melhor com recuperação dos seus clientes, tanto no WhatsApp, tanto de boleto e principalmente como que você vai lidar com o cara que é a pessoa mais importante pra você, que é a pessoa que compra de você. Tamo aqui com ela, Débora da BFX. Prazer ter você aqui, Débora. Muito obrigado. Pessoal, tudo bem? Prazer é meu. Tô muito feliz de estar aqui. Enfim, espero poder ajudar todo mundo aí a se relacionar melhor com seus clientes e, né, tratar melhor, como você falou, a pessoa que é a mais importante dentro de uma empresa, né? Exato. Nenhuma empresa existe sem cliente. É verdade. E antes de você acabar falando sobre esse assunto, a gente quer conhecer quem que era a Débora antes da BFX, antes do mercado digital. Como que você foi parar no mercado digital? Como que é a tua história? Como foi sua trajetória até aqui? Bom, gente, eu sempre gostei muito de vender e de surpreender pessoas. Isso é uma coisa assim, meus pais, eles vendiam produtos importados, então a gente de pequeno já oferecia essas coisas para os coleguinhas. Então é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu me formei em moda. Enquanto eu fazia faculdade, eu precisava pagar algumas contas e eu comecei a trabalhar em call center, que era algo que eu não gostava. Eu fazia vendas, assim, de inúmeros produtos e serviços, até assinatura de jornal eu já vendi. E aí chegou um momento que eu me encontrei ali dentro. Eu falei, poxa, dá para fazer um bom trabalho. Eu comecei a olhar para o ambiente de call center, que é um ambiente bem agressivo e que a gente sabe que nem sempre trata as pessoas, assim, com muita humanidade, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de ir para a área de qualidade de atendimento. E ali eu comecei a me apaixonar tanto em melhorar a experiência dos colaboradores, como também dos clientes. E fui desenvolvendo alguns processos, algumas dinâmicas para melhorar ali a experiência dos colaboradores também. E aí, com isso, fui crescendo dentro dessa área. E na minha última experiência CLT, eu era gerente de operações numa empresa de trade marketing. E eu cuidava de grandes projetos, como Sodexo, Cielo, Ecofrotas. E a gente tinha alguns projetos que eles abrangiam o Brasil inteiro. Então, às vezes, a gente tinha projetos que nós tínhamos que visitar cerca de 80 mil estabelecimentos em 5 mil cidades em 4 meses. Nesse meio tempo, eu me formei em RH. Eu estava ali como gerente de recursos humanos. E a gente precisava cumprir os prazos. E eu viajava, ia recrutando as pessoas e treinando. Até o momento que a gente falou, cara, não vai dar tempo, são 5 mil cidades. Sim. Então, eu desenhei todo um processo de recrutamento, seleção, desenho de processos, scripts, abordagens, treinamento e acompanhamento de resultados à distância. Isso era tipo 2014. Eu falei, em algum momento, isso vai ser um produto ou um serviço meu. Legal. E eu sempre tive muita vontade de empreender. Já tive loja virtual, já fui mercado líder. Enfim, sempre gostei, assim, de vender pela internet. E nessa minha última experiência, assim, era um ambiente muito agressivo. Não estava me sentindo bem, assim, eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Muito assédio moral. E eu resolvi sair. Um dia teve um evento, assim, que foi super traumático. E eu virei e prometi para mim mesma. Eu falei, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Eu vou tentar, ao máximo, ter o meu próprio negócio. E saí de lá, tentei algumas coisas. Eu tenho ainda com meu esposo uma empresa que a gente faz quadros personalizados para casamentos. E como são quadros para casamentos, a gente lida muito com noivas. E noivas são pessoas muito ansiosas. Sim. Então, assim, a gente sempre conseguiu ter ótimos feedbacks, assim, dificilmente quando chegava um produto, a gente só recebia um oi, recebi. A gente sempre investiu ali na experiência dessas noivas, a gente sempre mandava cartas de felicitação, a gente fazia todo um carinho ali. Então, sempre quando chegava, a gente falava, nossa, vocês são incríveis, nossa, vocês me surpreenderam. Eu falei, poxa, se a gente consegue lidar com esse público, a gente tem esse dom, né, de se conectar ali com as pessoas. E teve um determinado momento, a gente estava indo super bem ali com essa loja, com alguns outros negócios que a gente teve, mas parece que fechou uma torneirinha e nada do que a gente fazia estava dando certo.
Eu chamo muito essa fase, assim, da minha vida de pagar o aluguel e comer miojo, porque foi, assim, um negócio Caraca. Foda. maluco. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Conheci a área de assistência virtual. Eu não tinha dinheiro na época para fazer alguns cursos para me especializar na área. Mas como eu tinha feito moda, eu mexia com Corel, com Photoshop, eu percebi que tinham outras mulheres dessa mesma situação e comecei a fazer identidade visual para elas. Foi que eu comecei, assim, no digital. Legal. Caraca. E em algum momento, ouvi alguém falar sobre dropshipping. Eu falei, gente, o que que é isso? E parecia algo meio sinistro, assim, sabe? As Sim, pessoas falavam, aham. gente, mas o que que é isso? Ninguém nunca me falava o que era de fato. Comecei a pesquisar e falei, poxa, é um modelo de e-commerce onde as pessoas não têm estoque, né? As coisas vêm da China para o cliente. Eu falei, cara, é um mercado maravilhoso para mim. Sim. Porque parte dos insumos que a gente usa nessa empresa de quadros vinham da China. Então, eu conhecia muito bem a logística e sabia muito bem como tratar o cliente. Uhum. Eu falei, cara, é isso. Esse é meu caminho. Então, fiquei pesquisando a minha persona ali, quem eram os dropshippers, o que faziam, onde viviam. E tomei coragem. Aí no dia, eu lembro até hoje, dia 7 de outubro de 2019, eu fiz meu primeiro anúncio no grupo de Telegram. E eu fui expulsa no mesmo momento. Não podia? Não podia. Dei uma burladinha ali. Não façam isso, gente. Não é legal. Mas funcionou? Funcionou porque o dono me contratou. Ele é meu cliente até hoje, que é o É? Rafael. Inclusive, um beijo. E no mesmo dia, o Rafael me contratou e o Matheus Basso também. Que inclusive, acho que já foi cliente de vocês. E eu mesma comecei fazendo atendimento para algumas lojas. E eu tinha um sonho. Assim, eu falava, daqui uns anos eu vou ter uma equipe. Eu vou conseguir construir uma empresa com os valores que eu acredito, com a forma que eu acho que as pessoas devem ser tratadas e que vai ter uma missão, né, de melhorar a vida das pessoas, né? Porque a gente, como cliente, a gente se relaciona todo dia. Então, eu acho que quem trabalha com atendimento tem essa missão, sabe? A gente é capaz, às vezes, de transformar o dia de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, Sim. né? Acho que todo mundo já passou muita raiva em suporte, mas também já se surpreendeu positivamente. E aí começou a pandemia, né? O número de lojas começou a crescer. E em 6 meses eu já estava com uma equipe de 6 pessoas. Tem muita gente que ainda está comigo na equipe. Legal. E assim foi. Hoje em dia atualmente a gente tem 12 pessoas na equipe. A gente está num momento de expansão muito bacana. A gente está construindo uma extensão própria, então tudo que a gente faz hoje em dia em gestão ainda é muito manual, né? E eu faço questão que isso seja feito porque eu me preocupo muito com a qualidade, mas a gente está desenvolvendo uma extensão própria, a gente vai ter métricas muito mais apuradas, tanto de conversão quanto de atendimento, a gente vai conseguir tabular, entender onde estão os gargalos cada vez melhor, né, das lojas que trabalham com a gente. E hoje em dia a gente não atende só drop, né? A gente está expandindo aí o mercado, até ações de merchandising hoje em dia a gente faz também. Que top. Caraca, Então é e ver isso. toda essa trajetória que você foi moldando com a experiência do cliente, e ainda mais com a questão de experiência do suporte do cliente, você não soube só lidar com o cliente do seu cliente, no caso. Você Sim. teve que saber lidar com o seu cliente dropshipper. E no Exatamente. caso, por exemplo, por que o pessoal deveria... A gente vê muito dessa questão de... A gente tava conversando no make-off. Por que o cara deveria delegar? Porque hoje no drop a gente vê muito do cara que às vezes ele só contrata ali um parente, uma pessoa, paga baratinho ali pra responder o suporte e já era. Às vezes nem dá um treinamento. É né? negligenciado, é. Isso, muito. E aí, a pessoa que atende mal dá chargeback, dá muito problema. Às vezes a pessoa não tem nem paciência pra atender e acaba espantando o cliente. Então, como que você vê que é o maior gargalo pra pessoa que tá de casa, pro dropshipper que tá de casa, ou até mesmo pra pessoa que tem outro tipo de e-commerce, ter esse foco para suporte do cliente? Por que ele deveria ter esse acompanhamento como uma agência, por exemplo? Bom, uma das coisas que eu vejo assim de imediato é que as pessoas, primeiro, elas acham que a partir do momento que você contrata alguém para fazer o seu suporte, você tá livre. Você vai ter aquele tempo que você imagina Acabou. para fazer suas coisas. E na verdade não, né? Eu sempre falo, brinco com os meus clientes, agora você não precisa fazer o suporte do seu suporte. Então a gente de fato faz toda a gestão do time, a gente treina, a gente entende os processos, a gente mescla as operações, a gente faz essa fusão da loja com a nossa operação e a gente vai acompanhando. Então assim, a gente lida com pessoas. Pessoas têm problemas,
né? Uhum. Pessoas têm dias bons, têm dias maus, têm dificuldades, têm facilidades. Então, como a gente tem esse olhar para isso, a gente consegue fazer essa gestão de forma muito mais apurada e sem precisar, né, a todo momento tomar o tempo ou a energia do nosso cliente, né, os dropshippers em si. E quando você tem uma operação de drop, você tem muita coisa para olhar. É. Você tem que ver criativo, você tem que ver tráfego, você tem que... Nossa, são muitas coisas, são muitas variáveis, né? Às vezes tem um anúncio ali tem uma campanha que tá indo bem, de repente cai. Então, quando a pessoa faz o próprio suporte ou tem que tomar conta de alguém que tá ali, fazer a gestão de alguém ali, essa energia, ela fica muito fragmentada. Sim. Então, às vezes você fala assim, hoje eu vou sentar para ver minha campanha, para analisar meus anúncios. E, de repente, um cliente consegue tirar o seu foco. Porque, às vezes, você não tem ali o preparo, a inteligência emocional para fazer isso. Não é todo mundo que tem. Então, isso é bem importante. E tem alguns pontos também que a gente fala, às vezes, de Código de Defesa do Consumidor, questões, né, que estão ali inerentes às obrigações do lojista. Não é todo mundo que conhece. Muitas dúvidas surgem. E ali, às vezes, você acaba tendo brechas que vão gerar um Reclame Aqui, que vão gerar um PROCON, que vão gerar um processo. Então, é muito importante isso. Mas eu acho que o maior benefício disso é que o drop ainda, eu vejo que a maioria das pessoas ainda está engatinhando em perceber que, poxa, você pagou pelo seu lead, Sim. né? Você vendeu para ele. E dados, hoje em dia, é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Não é verdade? Se você Sim. já pagou pelo seu lead, se ele já está na sua base, se ele já comprou de você, e você fizer um bom pós-venda. Hoje em dia as coisas, né, demoram muito menos tempo para chegar. Quando eu comecei, demorava tipo 3 meses, Nossa. 4 meses para chegar um pedido. Tinha gente que, sabe, já te conhecia. O cliente vinha todo dia, cadê meu código de rastreio? Por que tá parado? Então, hoje em dia, tem coisas que chegam em 10, 12, 15 dias na casa do cliente. Por que não, né, investir numa boa experiência, criar estratégias para vender novamente para esse cliente? Sim. Né? Então, eu acho que esse é o principal ganho. Quando você investe nisso, você pode aumentar o seu LTV, você pode vender mais vezes para esse cliente e fazer essa operação ser mais rentável. Né? E ali a gente acaba também criando várias estratégias, às vezes de problemas, que acabam gerando vendas recorrentes. Óbvio. Você começou com oferecendo só o serviço de suporte, só suporte. E depois você foi migrando para conversão, boleto, assim? Eu comecei tanto com suporte quanto com Com tudo já. conversão. Uhum. A minha primeira conversão, assim, o primeiro projeto que eu peguei foi, no mesmo dia, inclusive, foi para fazer a conversão de boletos vencidos. Aham. E aí eu comecei a ter um bom índice. E esse meu cliente, ele trabalhava com uma empresa. E ele gostou muito do meu posicionamento, porque é o que eu passo muito para minha equipe. A gente tem que vestir a nossa camisa de VFX, mas a gente também tem que vestir a camisa da loja do cliente. Uhum. E o que eu gosto, né, o que eu sempre tento incentivar e instigar na galera ali da nossa colmeia, a gente se chama de colmeia, é a questão de ter um olhar de empreendedor. Sim. Tem coisinhas simples que, às vezes, assim, quando a gente fala de conversão, muita gente pensa só no resultado que se tem. O quanto que você conseguiu converter. E muitas das vezes, o ganho da conversão, ela também está em trazer a sensibilidade dos clientes. Então, eu trazia muito essas coisas. Falo, olha, essa pessoa não pagou porque ela não entendeu sua oferta. Muda isso aqui na copy. Uhum, legal. Então, isso trazia insight, eu levava esses insights e aí depois eu acabei ficando com toda a conversão e suporte desse cliente. Legal. Então, e aí a gente foi expandindo e hoje em dia a gente faz conversão de todo o funil e não só para drop também. A gente trabalha com infoprodutos, lançamentos meteóricos, qualificação de lead. Top. Bastante Caraca. coisa. E você vê muita diferença na questão de suporte para a pessoa que tem infoproduto pro dropshipper em si? Ou é mais ou menos a mesma demanda? É que tem a questão da logística, né? Uhum. Tem isso também, né? Muda bastante isso. E quando a gente fala de infoproduto, como em geral são cursos, né, são metodologias, mentorias, as pessoas buscam o suporte, às vezes, para tirar dúvidas sobre os assuntos que elas estão estudando. Aham. Então, é muito importante a gente ter, assim, esse conhecimento,
sobre as dores que esses infoprodutos eles tratam e poder dar esse auxílio, né? Às vezes a pessoa está num processo de aprendizado ali de um curso e ela se sente insegura e tem vontade de desistir. Uhum. Então, às vezes, o trabalho do suporte é, às vezes, sabe, agir como psicólogo e falar, olha, calma, você Sim, tá sim. aprendendo, você vai chegar lá, Pra continua. segurar, né? Uhum. Eu vejo que acontece muito, principalmente um dos pontos principais aqui da gente da Cartipanda é o suporte. Muita gente fala que é um dos pilares principais e até mesmo para quem é cliente sabe e é algo validado, né? Uhum. Você mesmo tem clientes que são da Cartipanda e a gente sabe que é muito importante a gente estar sempre presente e sempre respondendo o quanto antes, quanto mais rápido, mas com qualidade. E aí, no caso, você vê quais são os principais gargalos que o pessoal de dropshipping acaba negligenciando, além dessa questão, tipo, vou ter um suporte para recuperar boleto, vou ter o suporte só para atender cliente. Existem outras maneiras da gente usar o suporte dentro da operação? Ou você acha que de fato são esses dois pilares que a pessoa pode trabalhar ali? Eu acho que tem muita coisa que dá para se usar com suporte. Tem uma pesquisa que fala que 56% dos consumidores não se preocupa em ter problemas durante o seu processo de compra, né? Assim, eles têm a consciência de que são pessoas que fazem empresas e que pessoas cometem erros. O problema para o consumidor é quando o seu problema não é resolvido. Quando acontece isso, ele é negligenciado. Uhum. Isso é o que irrita o consumidor. Porque quando a loja erra, ela vira e fala, oi, errei, me perdoa. Vamos resolver? Tô aqui Sim. com você. E se resolve, isso acaba reforçando a marca. Sim. E aí, muitas das vezes, assim, uma estratégia que a gente faz. Por exemplo, o produto chegou errado, o produto chegou com defeito. A gente resolve prontamente, se desculpa, resolve prontamente e oferece um bônus, um desconto para uma próxima compra. Poxa, houve um problema, mas chegou. Sempre que a pessoa procurou o atendimento, ela teve ali um respaldo. Uhum. Por que não comprar de novo? Ela já sabe como funciona aquilo. Sabe que pode ser resolvido, né? Uhum. Então, assim, tem várias dessas técnicas que, às vezes, com o suporte, a gente consegue aumentar o número de vendas. Isso é uma dica que eu deixo pro pessoal. Sempre que você tiver um problema com o cliente, assume o erro, sabe? Fala, Uhum. olha, desculpa, isso mostra vulnerabilidade. Vulnerabilidade conecta. E aí você consegue, inclusive, oferecer ali, dar um desconto para uma próxima compra. Então, isso é uma Boa. coisa que aumenta bastante o resultado dos nossos clientes. A gente teve um case onde em um mês a gente conseguiu gerar 30 mil reais com esse tipo de coisa. Houve um problema num lote, houve um atraso num lote. A gente mandou um e-mail se desculpando, já avisando que iria acontecer esse problema. E oferecemos um cupom para uma próxima compra. E deu super certo. Pô, 30 mil? Verdade, pô. É um dia bom. Bem expressivo, né? É expressivo. E principalmente para dropshipping no Brasil, a gente vê que a maioria da galera, quando o cliente compra e o produto às vezes é da China internacional, o cliente não recebeu. Porque tem aquela questão do entendimento do seu público. Uhum. Às vezes você tá vendendo para um público que é mais velho, você vai falar de 7 a 14 dias úteis, a pessoa não vai entender que é dias úteis. Ela vai achar que é dias corridos, vai estar cobrando, vai estar lidando. Então, essa questão também pega muito na saúde mental da pessoa que está no suporte. Uhum. Como que você acha que o pessoal que às vezes trabalha, você que é suporte, você que pensa em ter também essa experiência como suporte, como que você indica pra galera que quer tá nesse meio de suporte mais back do que front da operação? Bom, a gente precisa entender que não é pessoal, essa é a primeira coisa, sabe? A gente não pode pegar pro coração. É óbvio que às vezes eu tô de TPM, às vezes mas a gente tem que entender, não é com a gente. Tem gente que é de mal com a vida, tem gente que está num dia que não é muito bom. Então, o primeiro passo é entender, não é comigo. Né? Às vezes a pessoa vai falar algumas coisas diretamente para você, mas a gente precisa ter esse conhecimento, ter esse mindset de que tem todo um por trás, né? As pessoas, elas são feitas de camadas. Então, a gente precisa ter essa sabedoria de entender por que isso está chegando na gente. Sim. E ouvir. A melhor coisa para acalmar um cliente é ouvi-lo. É mostrar que você está ali atento, que você está dando atenção. Sim. Hoje em dia, quem que para conversar? Né? A gente estava falando de idade. Eu tenho 42 anos. Na minha época, a gente sentava às vezes no ônibus e fazia amigo. Uhum. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Então, tempo, audição ativa é uma coisa que é muito rara.
Então, quando você mostra que você está ouvindo e às vezes fala, sabe assim, estar ali atendendo e virar para o cliente e falar e repetir coisas que ele falou. Por exemplo, olha, eu entendo que você tem você vai ter um compromisso, você vai precisar do produto para tal dia. Tá? Porém, olha, o que eu consigo fazer é agilizar o envio do seu produto. Eu vou acompanhar para que nada saia de errado. Então, a pessoa vê que ela está sendo vista. Então, assim, ter essa questão de entender que não é com você, né? E se colocar de fato ali como um ouvinte ativo, Uhum. né? E demonstrar empatia. E isso deixa o dia mais leve, porque é muito bom você saber que você está impactando na vida das Sim. pessoas. Assim, eu encaro muito o meu trabalho, o que a gente faz com isso, sabe? Eu não estou ali só atendendo o cliente. Para mim, realmente, assim, é uma questão de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E a gente ouve muito, a gente recebe muito esse tipo de feedback. Poxa, obrigado, meu dia estava chato, estava super preocupado, e vocês vieram aqui e me trouxeram toda essa boa experiência. Então, a gente realmente faz isso, a gente tem esse poder. E uma coisa que eu acho que é muito importante é entender que quando a gente está fazendo suporte, a gente não está num campo de batalha. E isso não só assim para quem vai trabalhar com suporte. Muitos dropshippers chegam, às vezes, para pedir orçamento e parece que o cliente é um inimigo, Uhum. Sim, sim. sabe? E não é. Velho, sua empresa não existe sem ele. Sim. Então, a gente, assim, a gente no digital, a gente fala muito de mindset, né? A gente fala muito do que a gente atrai. O que a gente atrai quando a gente pensa no cliente como alguém que está ali para dificultar a nossa vida? Tá distanciando ele. Exatamente. Então, a gente precisa, de fato, acolher essas pessoas, ouvir o que elas têm para falar. Eu vejo que quando uma operação não vai bem, todo mundo olha para anúncio, todo mundo olha para copy, olha para criativo, olha para landing page, vai procurar todos os gurus do mundo. Sendo que você tem uma pessoinha que foi ela que não comprou. É ela que está fazendo ela que está fazendo não, né? Ela que impacta diretamente no seu resultado. E a última coisa que as pessoas pensam é ir lá e falar: oi, cliente, por que você não comprou? Uhum. O que aconteceu? Cara, É. você tem tudo, sabe? É entrar ali, clicar num botão e falar: oi, tudo bem? Se apresentar. Sim. Tipo, eu vi que você se interessou aqui. Por que você não comprou? Me conta. É real, é um poço de muita informação ali que a galera não dá muita bola, né? Ah, não comprou, beleza, próximo cliente. Não, e às vezes são. Ó, eu sempre conto essa história porque ela é muito ilustrativa. Eu tive um cliente que ele vendia óculos de sol, e aí o cliente comprava um e ganhava o outro. O que ele ganhava era obrigatoriamente um óculos todo preto. E aí, no anúncio, ele colocou em vermelho, assim: compre um e ganhe o outro. E aí, o que acontecia? As pessoas geravam um boleto e não pagavam o boleto. E quem comprava e já ia direto no suporte. Cadê meu outro óculos? E aí eu comecei, né, a tentar investigar. Falar, e aí, por que você não pagou, né, na conversão e tal? Não, então, vocês estão falando ali que eu compro um e ganho o outro. Mas eu finalizei a compra e em nenhum momento ficou claro para mim que eu tô comprando o outro. Aham. Eu falei, o cliente tá achando que ele tá sendo enganado. Sim. Porque tava ali, só que na hora que ele seleciona, só aparece a informação do um. Uhum. E eu falava com o meu cliente, falava, olha, a gente precisa mudar isso, as pessoas não estão tendo esse entendimento. Mas Débora, tá lá, tá grande, tá em vermelho. Eu falei, tá, pra você isso é óbvio. Uhum. Mas não é pra você que você quer vender. Você quer vender pra pessoa que tá ali. Sim. Que talvez tenha até uma dificuldade cognitiva, Uhum. certo? Então, assim, ele precisa entender que ele vai receber o segundo. E aí a gente mudou a variável. Então, para todos os óculos, a gente colocava assim, modelo 1 mais o brinde todo preto. Uhum. A gente fez isso numa quarta-feira. Na terça da outra semana, a gente comparou, a gente teve um aumento de 20% na conversão desse mesmo produto. É. E as demandas de pós-venda, do tipo, cadê o meu brinde? Zeraram. É. Isso é bom. Nossa, é questão de comunicação e ajeitar a cópia ali, às vezes, né? Uhum. Saber absorver o que o cliente tá passando de informação, né? A oferta era boa, os criativos eram bons, as campanhas estavam performando legal. Mas era esse detalhe.
E quem Dá uma baita diferença. dá uma baita diferença. E como que a gente ia saber disso? Sim, Se a gente não virasse e perguntasse pro cliente, É. a gente nunca ia saber disso. sim. E até, tipo, às vezes, assim, se ele tem um suporte que ele contratou, ele treinou e tal, que não olha isso, meu papel é só atender. Eu tenho que responder as pessoas. Ele talvez nem passaria esse feedback, ele não saberia. Então, por isso que é importante ter pessoas boas fazendo isso, né? Também, que vestem a camisa da loja também, né? Exatamente, treinadas, né? A gente tem todo um treinamento, a gente acompanha, a gente faz qualidade de atendimento, então a gente está sempre próximo. E quando a gente percebe que, poxa, o índice de conversão caiu, a gente vai lá, analisa os nossos funis e tudo mais, mas a gente também fala, gente, fica de olho. O que os clientes estão falando, o que eles estão trazendo? Sim. Né? Então a gente já percebeu, por exemplo, tem produtos que, tipo, tem uma oferta boa, mas, por exemplo, o cliente acaba de gerar um boleto, começa a chegar um bombardeio. O produto é tem tanta gente vendendo aquilo Uhum. que chegam milhões de ofertas. E aí, às vezes, vira uma questão de preço. Sim. Então, ó, Vira um ping-pong de um querendo baixar o preço do outro e acaba quebrando o produto, porque, tipo, você não tem o branding em cima. Não adianta pôr branding, porque todo mundo tá brigando por preço. E aí exatamente. desvaloriza o produto. Uhum, E aí acaba saturando a oferta dele também. exatamente. O produto já está ali, já foi gerado um nível de consciência sobre a necessidade daquele produto. Depois que você entende isso, você vai olhar preço. E esse é um ponto que o pessoal não se atenta mesmo, né? E é tão na cara da gente, a gente não vê às vezes. Uhum. E puxando pra esse outro lado da questão do suporte, de vestir a camisa igual o Léo falou, eu vejo que talvez o melhor funcionário não, né? Colaborador é o cara que meio que é o intraempreendedor, né? Eu acho muito interessante o que é o cara que meio que empreende dentro da empresa, que é o que o pessoal fala que às vezes é o vilão dentre os colaboradores, que é o cara que age como chefe ou que gosta de tocar o negócio como se fosse dele. E pra pessoa que tá tocando a empresa, pro CEO, às vezes esse cara é o xodó ali, porque ele realmente toca a coisa com carinho, toca principalmente o negócio com vontade. E aí, no caso, como que você acha que é um ponto interessante pra pessoa que tá contratando hoje? O cara acertou um produto, acertou o ponto-chave pra ele destravar as vendas no dropshipping e precisa contratar. O que ele precisa olhar, você principalmente com a sua experiência em RH, o que ele precisa olhar e se atentar a detalhes pra ele contratar a pessoa certa pro negócio dele? Hoje em dia falam que as pessoas elas são contratadas pelas técnicas e são demitidas pelo comportamental. Então, uma coisa que a gente busca muito assim em processo seletivo é entender muito o comportamental das pessoas, né? Ver se a pessoa de fato tem uma postura ali que é mais proativa, né? O Sim. quanto, assim, quais são os valores dela. É muito importante ter valores alinhados. Porque hoje em dia, assim, a gente tem muita oferta de muito emprego, tem muitas possibilidades para as pessoas hoje, né? Na minha época, assim, quando tinha ali os meus 21 anos, a gente fazia faculdade, eu prestava concurso público. Hoje em dia, você pode ser tudo, Sim. sabe? Então, é muito fácil para as pessoas largarem as coisas. Então, é importante entender se os valores daquela pessoa são alinhados aos valores que você tem. Porque quando a gente fala de valor, a gente acaba tocando no que é mais íntimo da pessoa. E é ali que mora o que eu acho uma das coisas mais importantes, que é a lealdade. Então, essa pessoa que você diz, né, que é o intraempreendedor, ela tem essa lealdade. Eu falo assim, eu sou muito grata por todas as meninas que a gente tem ali na equipe, porque a maioria já está comigo há bastante tempo. E elas dão pitaco mesmo, e elas, sabe? Mas eu sei que elas estão fazendo isso porque elas se importam, porque elas fazem parte. Então, é de fato assim, olhar a questão de valores, olhar se é uma pessoa proativa, né? Analisar hábitos também, sabe? Se você vai lidar com alguém ali que precisa fazer uma tarefa que é mais concentrada, que a pessoa precisa tá com um foco ali super latente, você não vai contratar alguém que, é do rolê o tempo todo e não Uhum. para e não sei o quê. Não, essa pessoa ela vai estar cansada, ela não vai conseguir performar. Sim. Então, são muitos pontos aí que é legal olhar. Mas eu acho que é olhar o comportamental. É óbvio que o técnico é muito importante, mas são coisas que a gente consegue desenvolver e até moldar, né? Eu busco, às vezes, pessoas que não têm, às vezes, uma experiência tão vasta no que a gente precisa, até por não trazer alguém com vícios. Legal. E, às vezes, as pessoas que não tiveram tantas oportunidades,
elas dão muito mais valor Sim, àquilo que você está pra fazer oferecendo para ela. acontecer ali, né? Porque além de um trabalho, você está dando também a possibilidade de crescimento, de evolução. E eu acho que tudo que nos desafia, né? O ser humano, ele precisa de desafios. Uhum. Então, eu acho que tudo que desafia uma pessoa faz com que ela se engaje melhor. Sim. Agiu muito como propósito pra ela, né? Acho que esse é Exatamente. um dos pontos principais, assim. E você vê que, por exemplo, depois que a pessoa tá de casa, o pessoal contratou, conseguiu organizar tudo alinhadinho, você acha que é importante um sistema de metas pra pessoa? Ou às vezes a questão de salário com base no que ela vai produzir, ou CLT, ou começar às vezes com algo freelance? Como que você indica pro pessoal que, tanto não só de drop, tá? Pro pessoal que é Uhum. de info, como que você indica pro pessoal começar a fazer suas primeiras contratações? Pra aquele cara que não sabe nada, que tá vendo esse vídeo porque justamente quer aprender, o que que você indica pra ele fazer pra sua primeira contratação? Gente, o fixo, ele é muito importante. Eu acredito muito que é preciso ter metas, mas assim, eu vejo muita gente que às vezes chega pra gente e fala assim: "Vocês são tão bons em conversão, por que vocês não trabalham só por comissionamento?". Porque as pessoas a gente tem ali, por exemplo, quando a gente fala ali da pirâmide de Maslow, né, que ele fala que a gente tem uma base, depois que a gente tem ali as nossas necessidades fisiológicas preenchidas, a gente começa a olhar e assim a gente vai cada vez mais buscando mais coisas. Então, às vezes, se você trabalha, por exemplo, só com meta, você só vai receber se você atingir meta. A pessoa, às vezes, ela fica num estado de preocupação tão grande, porque às vezes ela não vai ter o básico para ela ali garantido. Sim. Então, o fixo ele serve para isso. Não é porque a pessoa que quer um fixo, ela não tem. Como é que fala? É, Às vezes não performa. fugiu a palavra. Aham. Mas é importante para você, para a pessoa estar segura ali, ela tá tranquila, ó, eu vou fazer o meu melhor, até porque eu sei também que eu não vou precisar, tipo, olhar outra coisa, se de repente está num momento difícil, vou ter que buscar outra coisa. Então eu acredito que é necessário ter um fixo e também colocar metas e metas que sejam claras e atingíveis. Metas, elas devem ser agressivas, né? Eu não vou virar para você, assim, eu preciso de 10 vendas por dia, então minha meta vai ser 10. Não, minha meta vai ser 12. Uhum. Só que se eu colocar 20, você não vai chegar. Sim. E o que vai acontecer? Você vai desmotivar no meio do caminho. Então a gente tem que colocar metas agressivas, né? Sim, mas atingíveis. É realista, né? Realista, né? Eu trabalhei uma vez com uma operação em que eles tinham metas assim que eram. A gente falava, gente, vocês acham que é possível chegar nessa meta? Uhum. Não, mas eu acho que se a gente não colocar, as pessoas não vão se esforçar. As pessoas se esforçam se para elas é interessante, e a gente, como empreendedor, tem que fazer com que seja interessante. Sim. Né? A gente tem que promover um bom ambiente, a gente tem que mostrar que as pessoas são vistas, a gente tem que ter respeito, a gente tem que desafiar as pessoas, promover evolução, né? Mas as coisas têm que ser atingíveis. Não adianta. Senão você desmotiva. Você fala, poxa, nadei. Aham. E Muito aí? fora, né? O problema sou eu, Uhum. sabe? Aí, Às vezes é falta só de um alinhamento ali, né? aí as pessoas entram em pane. E Aham. cria um robô de performance, né? A pessoa Uhum. quer igual uma inteligência artificial ali respondendo automático. E não, às vezes o que faz todo o processo dar certo é a questão da humanização, né? Pessoas lidarem com pessoas, as pessoas ouvirem as pessoas. Eu vejo muita gente que, por exemplo, acha que o ideal seria você pegar o teu WhatsApp ali e automatizar naquele sistema. Ah, pessoal, É. 1, 2, 3, 4 ali, acabou e usa automatizado. Mas aí é nessa que a pessoa, tipo, principalmente perde muito dinheiro na mesa, acha que aquilo é o básico, é o ideal, e a pessoa às vezes é tão pão dura a ponto de contratar alguém, porque às vezes não confia em alguém. Uhum. Às vezes essa insegurança própria da pessoa pode limitar ela de confiar em outras pessoas e achar que só ela pode fazer isso, porque só ela faz com excelência, que só ela vai ser a melhor naquilo. Então, eu vejo que é um ponto primordial também. O que você diz pro empreendedor que tá com essa cabeça? Bom, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu já fui um pouco essa pessoa um dia. Eu sou muito preocupada, sabe? Assim, eu sou muito detalhista e eu me cobro muito. Então, eu fiquei um período assim que eu queria fazer tudo. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir evoluir. Não dá para escalar se você for fazer tudo. E outra, você vai viver só para trabalhar? Qual é o sentido de viver só para trabalhar?
Eu amo o que eu faço, assim, é minha diversão também, sabe? Tem muita gente que fala, Débora, para. Uhum. Eu tenho clientes que me falam, eu ia ter uma reunião na quinta-feira, aí eu, não, você vai descansar, porque a gente sabe que você precisa descansar. Calma. Aham. Mas, assim, não dá para crescer sem isso. Então, a gente precisa desapegar de algumas crenças. A gente precisa entender que ninguém é bom em tudo. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém. E aí, se você não sai dessa caixa ai, vou confiar, tem que confiar. Mas você também tem que olhar, né? Você não vai confiar cegamente. Sim. Já que você é bom, já que você conhece o seu negócio, acompanhe, né? Dê um suporte ali, esteja próximo do seu colaborador, garanta que ele entenda o que você quer que seja feito. Tem um filme muito legal que chama Fint. Eu amo Tom Hanks, assim. Eu Aham. amo tudo do Tom Hanks. Esse filme nem fez tanto sucesso, mas ele vive num mundo apocalíptico e ele constrói um robô para fazer um negócio que eu não vou contar, porque senão perde a graça. Spoiler. Mas o robô, ele é meio que robô de filme, né? Robô de filme faz tudo. Uhum. E ele é cheio de personalidade, esse robô. E ele queria muito, por exemplo, dirigir, né? Porque ele via que ele ia conseguir ajudar o Tom Hanks lá, dirigindo e tal. Mas aí o que ele fez? Ele entrou no carro e foi. Começou a bater o carro e zoou. E o Tom Hanks olhou e falou assim, poxa, eu preciso de alguém que dirija. Ele quer dirigir, mas ele não sabe. Sim. Eu viro pra ele e falo, para, não faz isso. Você vai Uhum. acabar com o meu carro. Ou eu vou lá e falo assim, vem cá, vou te ensinar a dirigir. Legal. Ele foi lá e ensinou o robô a dirigir. Então, sempre que precisou, né? Sempre que tinha ali, acontecia as coisas ali no filme, e ele não podia fazer aquilo, ele tinha quem o fizesse. E a gente tem que ser o Tom Hanks na vida. A Uhum. gente tem que entender que tem coisas que, olha, às vezes eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou acompanhar, vou treinar, vou mostrar como eu quero que seja dirigido, vou mostrar como estaciono o carro, enfim, para que aquilo seja feito da forma que eu quero que seja feita, para que a entrega que eu preciso aconteça, Legal. né? Mas é acompanhar. É questão de delegar e não delargar, né? Exatamente. E instruir também, que é um ponto primordial. Às vezes a pessoa não é a melhor para ensinar, Uhum. mas ela pelo menos ensina o jeito que ela faz, né? Eu acho que tentar é o principal ponto para você pelo menos não se dar como derrotado. Ai, pelo menos Sim, tenta, né? Exatamente. É igual o pessoal do Facebook. O pessoal às vezes não rodou nem anúncio, já tá pensando em contingência. Então, tipo, tem muito disso, né? Tem gente que nem começa a anunciar e fala, gente, mas Atropela. e se cair? Espera. Hum. As coisas têm etapas na vida. Deixa A cair. gente deixa cair. E eu vejo que desse lado mais empreendedor, como que você foi se desenvolvendo assim, como pessoa mesmo, pra tocar a Bifex com toda a mentalidade que você foi adquirindo, para você foi fazendo curso, foi se desenvolvendo sozinha, foi aprendendo com o tempo, porque a gente sabe que às vezes o processo de uma agência, pra pessoa que tá em casa, às vezes não quer trabalhar com drop, mas quer prestar serviço para dropshipping. Uhum. Como que é o processo dentro lá de uma agência, lidando com pessoas assim, pessoas que lidam com empresas de pessoas, como que é a questão da cobrança, como que vocês fazem para ter esse mindset mais alinhado com o cliente? Bom, eu estudei bastante, assim, né? Assim, quando eu virei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Assim que eu tive a oportunidade, eu estudei, por exemplo, eu fiz um curso com o Paulo Silvestre. Ele foi o cara que colocou a Folha de São Paulo na internet, Uhum. sabe? Ele tem o terceiro maior LinkedIn seguido do mundo. No? Então, assim, Caraca. eu fiz um curso de experiência do cliente, estudei com a Gisele Paulo, fiz o curso da Gisele Paula, que é uma das cofundadoras do Reclame Aqui. E, enfim, a gente não para. A gente nunca pode parar de estudar, né? E fui buscando pessoas que eu sei que se alinhavam, assim, com o meu pensamento. Tem muita gente, por exemplo, como a Si, que tá comigo desde o começo. Quando eu falei que eu tava naquela fase lá de Pagar aluguel? e comer miojo, ela estava fazendo um dos cursos que eu gostaria e ela ia me passando. Falei, Dé, ó, aprendi isso você pode fazer aqui. Hoje a gente trabalha juntas, sabe? Então, é sempre acompanhando o mercado. As coisas, elas hoje em dia não param. O que hoje é uma verdade, amanhã já Sim. não é. Ainda mais nesse mundo aí. E uma coisa que para mim, assim, mudou muito o meu jogo, né? Virou a chave do meu negócio, foi o networking. Né? Eu ficava meio assim, eu sou a menina do suporte, quem quer falar comigo, sabe? Uhum. E aí eu resolvi começar a ir em mais eventos, entrei pro Fiverr, por exemplo. Então, assim,
ali tinham pessoas como o Quintas, por exemplo, que eram pessoas que eu acompanhava há muito tempo e que, poxa, agora eu consigo trocar ideia com essas mentes brilhantes e ter insights. Assim, os caras já me deram milhões de insights, assim, sabe? Legal. Tanto de gestão, a gente tem o Tito, o Major, a galera, tipo, manja muito do que faz ali. Então, às vezes, a gente se pega, assim, num beco sem saída, você fala, poxa, se eu não consigo resolver isso, eu vou procurar Ajuda. pessoas que têm superpoderes. Aí eles me ajudam. E principalmente essa galera que já tem muita bagagem, né? Exatamente. O próprio caso do Quintas também. Então, Uhum. às vezes, ele, como empreendedor, tem muito conhecimento sobre suporte, porque teve que lidar com muitas situações, por exemplo, né? E isso vai criando a questão da consequência do que ele vai aprendendo durante o tempo, né? Uhum. O Quintas, numa das convenções digitais, ele deu uma palestra que eu falei, você lavou minha alma, Quintas. Eu Aham. sempre falo isso pra ele, assim, que ele fala que o suporte é um dos pilares do Drop. E gente. É. Olha só, uma coisa que todo mundo negligencia, Reclame Aqui. Todo mundo acha que Reclame Nossa, Aqui é um verdade. site de reclamação. O povo entra lá pra meter o pau nas empresas. Mas quando você gosta de alguma coisa diferentona na internet, que só tem numa loja que você nunca ouviu falar, o que você faz? Uhum. Você vai lá no Reclame Aqui para ver, né, que loja é essa, ou que produto é esse, será que funciona mesmo? Então, o Reclame Aqui, hoje em dia, ele tem um tráfego diário de cerca de 750 mil pessoas. E 45% dessas pessoas, elas estão pesquisando sobre marcas, não reclamando sobre. Aham. Doido. Então, se você deixa o seu Reclame ali a ver navios, se você deixa o seu Reclame Aqui ali as moscas, você vai perder venda. E só acumula, né? Acumula, né? Isso impacta em conversão. Quanta gente gera boleto e depois vai lá? Dá uma conferida. Nossa, é verdade, né? A pessoa, depois de comprar, Tem muita aí vai gente. ver. Vou pagar, não sei. Vamos ver agora. Acontece muito. Às vezes eu compro algum produto no impulso, aí eu compro o produto, chego em casa, aí quando eu chego em casa eu vou ver a review no YouTube. Esse produto é um lixo, ó, gente, eu odiei isso aqui. Eu falei, eu olho pro Putz. produto, eu olho aqui, meu Deus do céu, meu. É normal. E aí acontece muito disso, é que às vezes as pessoas compram muito na questão da emoção, né, e não da razão, né? Drop, não é drop, é isso, né? É a compra do impulso. Exatamente, né? É tudo intencional, né? Um anúncio ali, ele é um banho de marketing, né? Pra você sair daquilo, preciso daquilo. Exatamente. E é engraçado que às vezes eu caio em algumas coisas, assim, depois eu falo, ai, Débora, para. Aham, Mas, assim, tem muita coisa que você fala, gente, como isso é incrível, isso vai mudar a minha vida. aham. Sim. Aí você vai lá, às vezes gera o boleto, aí depois você pensa assim, peraí, Aí você olha o checkout. É. hum, deixa eu dar uma olhadinha. E aí que começa a pesquisa, né? A gente, com a pandemia, teve uma inclusão digital forçada. Sim. Né? Tipo, assim, pessoas que, como, sei lá, os meus pais, minha tia, por exemplo, que não compravam pela internet, tiveram que Uhum. começar a comprar. E aí as pessoas começam a se informar, elas começam a entender quais são os direitos dela, quais são os deveres da loja, né? Quando que é golpe, quando que não é. Sim. Então, a gente precisa estar atento a isso. E um ponto importante é que é o seguinte, assim, no drop, tem muito aquela coisa, às vezes, de esconder informações, né? Sim. Dá a entender Nossa, coisas. é verdade. É o envio em 3 dias. Uhum. O famoso envio em 3 dias. E a galera, mas não ia chegar à minha casa no terceiro dia? Aham. Não, é o envio, não é a entrega. Você entendeu errado, o problema é teu. Uhum. Mas, assim, os clientes que eu tenho que mais performam são os clientes que agem de forma mais transparente. Ninguém gosta de ser enganado, né? Ninguém gosta de ter essa sensação. Uhum. E, às vezes, é essa dúvida, esse envio em 3 dias, que às vezes afasta o cliente, sabe? Tipo, a gente sempre ouve falar aquela coisa assim, daquelas... quando você vai assinar um contrato, sempre tem aquelas linhas pequenininhas. Uhum. Então, todo mundo fica esperto. Quando a gente coloca informações que são dúbias, todo mundo fica esperto. O cliente fica esperto. O cliente não é besta, Uhum. sabe? Então, deixa-se de vender muito por falta de transparência. Principalmente. Às vezes até vende, mas não tem LTV. Porque a pessoa vende a primeira vez, aí, tipo, depois espera 7 a 14 dias úteis, porque depois que ela vai ver que o envio é em 3 dias, né? Uhum. Então tem muito dessa... induzir ao erro também. E essas paradas o pessoal não se atenta, mas pode levar até processo isso, né? Sim, com certeza. A gente tem alguns...
quando um cliente começa com a gente, né, um drop começa com a gente, na maioria das vezes ele começa bem reticente. Não, isso aqui. Aí aos poucos a gente vai, olha, vem cá, a gente vai conversando, vai, Sim. né, conduzindo ele a ter mais consciência dessas coisas. E é muito bacana, assim, tem clientes que estão comigo que tinham aquela coisa de drop de 2020, sabe? De que tudo tem que ser ali meio que escondido, nada tem que ficar claro, Aham. porque se o cliente souber do prazo de entrega, ele não vai comprar, então tal. E aí a gente vai, né, conduzindo, mostrando, vamos fazer um teste? Eu sempre falo, vamos fazer um teste? Uhum. Coloca esse prazo, o prazo não é esse. Em algum momento ele vai saber disso. Vamos falar qual é, vamos ver se tem um impacto. Se tiver, a gente volta. Aí a gente vai lá, né? Porque também tudo é como se fala, Uhum. né? Então, se eu viro para um cliente e falo assim, olha, o seu produto vai demorar, nossa, demora cerca de 20 dias. É uma coisa, você virar e falar assim, olha, o nosso prazo oficial é de 20 dias úteis e a gente trabalha dessa forma para garantir, né, para que não ocorra nenhum problema durante o seu envio. Mas olha, fica tranquilo, 80% dos nossos clientes recebem os seus produtos em 10, 15 dias. Sim. Eu estou dizendo para ele que, olha, eu trabalho com prazo maior para não te causar problemas. Uhum. Então, eu me preocupo com você. Então, é tudo sempre como se fala, né? Legal. Então, é bem importante Nossa, isso. e eu vejo que o pessoal não sabe falar, Não. não sabe comunicar. Eu vejo que é um problema. Às vezes a pessoa até, ela é idônea, tal, transparente, mas às vezes falta esse conhecimento de ela saber aplicar aquilo que ela quer passar. Uhum. É igual aquela pessoa, o comunicador que não sabe, que tem a língua presa. Às vezes ele sabe falar, ele gosta e desenvolve, mas ele tem aquele negocinho que ele não sabe o que incomoda. É a mesma coisa, às vezes, na copy do produto, às vezes na descrição do produto, e até mesmo no próprio criativo. Tá lá, frete grátis, e aí ele dá uma oferta, igual você falou lá do botão da cor vermelha, né? Do Uhum. óculos. Então, tipo, às vezes você peca na hora de ouvir o cliente, e você ouvindo o teu cliente, você vai conseguir ver onde tá errado e principalmente ver a objeção dele, né? Que é o Exatamente. principal. Às vezes uma coisa que você... Às vezes a pessoa sabe também que tem esse problema. Só que ela não quer tirar porque ela acha que vai cair o faturamento dela pra ela tirar essa questão. Que nem o cara... Eu já vi muita gente falar, esse envio em 3 dias. Ah, mas a pessoa compra porque vê que vai enviar em 3 dias. Eu falei, não, mas a pessoa acha que ela vai receber em 3 dias. Uhum. Você sabe o que quer dizer. Ele, não, mas a pessoa vai entender. Se ela não entender, não é culpa minha. E aí a pessoa, ela já vai intencionar malícia, né? E Uhum. no caso, esse é o dropshipper que vai se decepcionar lá na frente, que não vai conseguir, tipo, se escalar nesse negócio, né? Porque alguém que não pensa como empresa, né? Alguém que Sim. tá pensando no dropshipping para tirar uma grana extra. Então, assim, não dá. É que nem, vou fazer uma empresa de suporte para responder os clientes. Pra Sim, eles sim. pararem de encher o saco. Não vou dar feedback, não vou passar aquele espaço, Não dá. E, gente, todo mundo tem consciência, né? Uhum. No processo de comunicação, o emissor ele é sempre responsável para que o receptor entenda. Então, assim, é sua responsabilidade, sim, fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está colocando. Sim. Se você não quer que ela entenda, você também tem responsabilidade sobre isso. Isso até falou, inclusive, agora uma coisa que eu achei interessante. Ah, o cliente tá enchendo o saco. O cliente, ele não tá enchendo o saco. Ele tá te cobrando de uma parada que é meio que foi um acordo. Pô, ele te dá a grana, tu dá o produto e já era. Então, tipo, se você não deixar isso muito claro, ele tá no direito. Porque, claro que as pessoas disseminam isso no Brasil. Ah, o cliente sempre tem razão. Não. Não. O cliente nem sempre tem razão. Mas às vezes o cliente não sabe comunicar. Que nem já teve muita gente que às vezes a pessoa vai atender e a pessoa durante 4 dias tá lá sendo grossa com o suporte, sendo um puta pessoa chata, desgastante, que o suporte vê lá e... Ah, não, esse cara não, de novo, meu Deus. E aí essa pessoa acaba se manchando. Aí recebe o produto, me exaltei aqui, desculpa, chegou tudo certinho. Então, tipo, tem que ter um jogo de cintura. E também tem que saber lidar com os concorrentes que são desonestos, né? Porque às vezes a pessoa comprou e já levou o golpe, que é o que a maioria das coisas acontece no Brasil. E lidar com esse cliente... Isso que eu ia perguntar. Se tem muito disso de cliente que já levou golpe e às vezes fica com medo, como que vocês quebram essa objeção? Tem muito. Inclusive, tem gente que às vezes chega no suporte, comprou de alguém que levou golpe, mas como os anúncios são iguais, chega no suporte da loja que a gente está atuando. Clássico. A gente adora porque a gente acaba transformando isso em venda. Sim. Então, o que a gente faz? A gente tenta explicar isso para a pessoa, né? A gente tenta provar para ela
O que em geral a gente faz a gente tenta localizar o pedido, não consegue, a gente busca ali, me passa CPF, me passa e-mail. Aí a gente pede comprovante de pagamento ou o e-mail que ela recebe de confirmação de compra. No e-mail de confirmação de compra, em geral, vem o nome fantasia da loja. Sim. Fala, olha, você comprou nesta loja. A gente, em geral, já entra no site da loja, passa para a pessoa o telefone do suporte. E aí, em geral, o que a gente ouve? Ai, que pena que eu não comprei com vocês, porque eu ia ficar mais tranquila. Então a gente fala, ó, entre em contato com eles, porque às vezes o cliente também se perde no caminho, né? Sim. Entre em contato com eles. Se você não tiver nenhum respaldo, existe a possibilidade, você consegue cancelar essa compra. Se você quiser, volta aqui que eu te ajudo. Uhum. Quando a gente vê que é golpe mesmo, a gente ensina a pessoa a fazer chargeback. Uhum. Falar, ai, Tá que certo. falar, ai, que pena que não deu. Ó, vou te dar um desconto, compra aqui com a gente que você sabe que você vai receber. A gente já fechou muita venda, assim. Legal. Então, assim, Eu é imagino oportunidade. que venha muito, né? Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar, até a gente começar a trocar ideia assim. Porque em anúncios, os caras comentam, eu comprei dessa loja aí golpe. Tipo, o cara subiu o anúncio faz 1 hora, nem vendeu ainda. E os caras já estão Acontece. lá comentando. Então imagino que no suporte também deve a galera chegar, né? Nossa, Cadê meu produto? e é uma loucura, uma loucura. A gente já teve, É. assim, E loja... esses são clientes bem agressivos, assim, né? A gente precisa entender que, assim, no Brasil, eu costumo falar que o consumidor brasileiro é gato escaldado, né? Acho que todo Uhum. mundo aqui já passou por um golpe ou esteve muito próximo de passar. Infelizmente, né, é uma realidade no nosso país. Então, a gente já precisa entender que as pessoas são inseguras. E que essa agressividade, na verdade, é um mecanismo de defesa. Sim. O que a gente nunca pode fazer é tentar... Tem muito, por exemplo, tem muito dono de loja que, quando o cliente chega reclamando, já chega falando, que vocês estão com golpe, toma para si, porque é o negócio dele. Sim. Né? Ele tem todo um carinho por aquilo. Então, ele acaba querendo se defender. Quando a gente faz isso, se você chega para mim aqui e me empurra, eu te empurro de volta, a gente vai acabar brigando. Uhum. Então, a gente precisa parar com isso. Se a pessoa está muito agressiva, dá um tempo para responder. Porque ela tá no círculo da reatividade. Tá pilhada. Ela tá pilhada. Uhum. Se ela... não sei o que, não sei o que. Não, mas senhora... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa ela falar, sabe? Às vezes espera uns minutinhos. Legal. E aí fala, olha, eu entendo a sua insegurança. Eu mesma já passei por isso. A gente usa muito isso, assim, sabe? De tipo, humanizar a coisa. Quando a gente Top. fala de humanizar, não é usar palavras bonitas, acolhedoras. É de Uhum. realmente, é o tratamento de humano para humano. E os humanos, eles têm experiências parecidas. É o que diferencia a gente das máquinas. A gente consegue se ver no outro, Uhum. né? Então fala, olha, eu entendo que você tenha passado por isso. Realmente é muito chato. Eu já passei por essa situação. Foi muito desagradável. Mas fica tranquila. Aqui a gente trabalha direitinho. Olha, vê aqui nosso CNPJ. Olha o nosso Reclame Aqui. Uhum. Olha esse print aqui de um cliente que recebeu. Sabe? É acalmar. Porque debater... A senhora não pode chegar falando isso. Aham. Ela pode, ela vai. Sim. Ela já tá. Ela já está. Já tá falando. Ela já está. Então não adianta. Sabe? Não adianta ficar nervoso. Você vai acabar com o teu dia. Sim. Então, assim, quando você perceber que você tá caindo na pilha, para. Eu passo às vezes para as meninas alguns links de exercício de respiração, de yoga. Tem uns exercícios que você Uhum. dá Aham. uma Dá uma. acalmada. Ouve uma música que você gosta, sabe? A gente tem um grupo lá da galera e a gente sempre manda assim os casos para tem que dar risada. Tem umas Sim. coisas que tem que dar A risada. gente tem também. Pérolas do chat. Nossa, tem milhares. Uhum. A gente não divulga muito porque eu acho, sei lá, eu tenho um pouco. Acho um pouco talvez, sei lá, de disposição e Aham. tal. Mas, nossa, acontece cada coisa que vocês não fazem ideia. No nosso chat também. Imagina. Só absurdos da semana. Aham. E eu vejo que muita gente. Inclusive, é até um cara que eu conheci no Convenção Digital. Ele falou que já chegou a comentar assim: se eu fosse golpe, eu nem tava te respondendo. Eu vendia e não respondia. Uhum. Mano, como que tu vai Por falar isso quê? pro cliente, velho? É a sua empresa. Não é assim que você... Você pode até falar isso, mas não dessa Sim, forma, né? sabe? Fala, olha, uma característica de empresas que levam golpe é de não responderem. A gente tá aqui, sabe? Uhum. O prazo é esse. Olha, tá o código de rastreio pelos correios. Sim. Não tem como burlar isso, sabe? Então, é tudo como saber falar. É como falar não para o cliente. Por exemplo, tem uma questão que gera muita dúvida. As lojas, elas não são obrigadas a fazer troca de tamanho.
por favor, entendam que se você mandou o tamanho errado, você precisa trocar para o cliente. Sim. Mas se ele, por si, comprou um tamanho errado ou uma cor errada, nenhuma loja é obrigada a fazer essa troca. Em geral, as empresas, né, as lojas, principalmente as lojas aqui do Brasil, elas fazem por uma questão de gentileza, por uma questão de manter relacionamento, né, Uhum. de ter um bom LTV, de vender de novo para aquele cliente. Mas elas não são obrigadas. E aí, às vezes, a gente precisa falar não para o cliente. Nem você falar, o cliente tem sempre razão? Não, ele não tem. Ele não tem sempre razão. Mas até nessa hora, a gente precisa saber como falar com ele. Sabe? Claro. Então, assim, uma das técnicas que a gente aprende, né, nessa vida de suporte, de atendimento, é sempre explicar o porquê das coisas, o porquê do não. Sim. Quando a gente é pequeno, a gente fala, mãe, posso sair? Mãe, posso... Não, Não. não pode. Por quê? Por que não? Cara, aquilo revolta o ser humano. Eu fico, Sim. como por que não? Quero saber o porquê do não. Uhum. Então, às vezes, sabe, assim, é explicar o porquê que aquilo não pode acontecer. Olha, a gente, nas nossas políticas, está descrita que nós não realizamos trocas em relação a cor e tamanho. Mas, para evitar esse tipo de coisa, a gente coloca, por exemplo, uma tabela de medidas, que está ali muito visível e pode ser consultada antes da compra. Tá? Como a gente tem essa política, não é possível realizar a troca. Mas, olha, se você quiser, eu vou te dar um cupom de desconto aqui, você pode comprar. Você pode dar essa de presente para alguém e comprar novamente, sabe? Tem coisinhas que você pode fazer, assim, mas explicar o porquê das coisas. Ah, quero cancelar o meu pedido e ele já está em trânsito. Olha, não dá para cancelar, o seu pedido está em trânsito. O cliente sabe o porquê que não dá para cancelar? É. Olha, a gente não consegue cancelar nesse momento porque o seu pedido já foi enviado, ele é enviado pelos correios e eles não permitem que a gente intercepte a entrega. Então, Sim. nesse momento, não é possível realizar o cancelamento, porque você vai recebê-lo de qualquer forma. É diferente. Sim. E nesse caso aí, por exemplo, se a pessoa, ela pede o produto, já tá em trânsito, e ela decide, tipo, comprando no cartão e quer dar o chargeback. Como que se lida? Acho que não tem como lidar mais com esse cliente, né? Aí já vai direto pra plataforma, né? Em geral, já vai direto para a plataforma. A gente entra em contato, tenta entender o porquê que foi feito o chargeback, né? E aí a gente explica para a pessoa, olha, você vai receber o seu produto de qualquer forma, tá? Então você vai precisar ou pagar por ele ou devolvê-lo. Isso não é apropriação indébita. Sim. Isso é a última coisa que a gente fala, mas a gente, assim, às vezes Em alguns acontece. casos, Que precisa. Às vezes Precisa. é de má fé também. É de má fé. E aí tem muita gente que às vezes me procura para tratar demandas de chargeback. Então, eu recebi um golpe aqui, o cara comprou R$2.000 e é golpe. Gente, se é golpe, não tem muito o que você fazer. O cara é um fora da lei, né? Sim. Ele está agindo fora da lei, ele já tinha essa intenção. Sim. Ele já sabe que ele poderia ser pego ou não. Então, tem algumas coisas que não dá para fazer. Mas tem casos de clientes que às vezes acham que, tipo, caíram num golpe. Aí você entra em contato, explica, você vai receber. E aí eu preciso que você realize o pagamento. Né? A gente consegue, às vezes, com uma boa conversa, às vezes, e esse tipo de conversa é sempre melhor ligando, sabe? Sempre pacificamente, é super tranquilo de se resolver. Né? As pessoas Legal. acabam, ou às vezes, devolvendo, mas muitas das vezes elas pagam, porque elas querem, elas têm interesse naquilo. Sim. Elas só acham que elas não iriam Isso receber mesmo. mais. E pra puxar um pouco do gancho aqui do nosso papo, com os conhecimentos que você tem, aí eu faço aqui um ping-pong da Cart Panda, e são perguntas rápidas. Por Uhum. exemplo, com o seu conhecimento, você acha que seria melhor a pessoa... Como você não lida com tráfego, mas a questão de suporte mesmo com o que você conhece. Uhum. Google, Facebook, aí você explica e o qual você escolhe e o porquê, beleza? Aí são Uhum. perguntas que eu quero saber espontaneamente a sua resposta, beleza? Tá bom. Pode começar? Hum. No caso, você prefere Google ou Facebook? Olha, eu prefiro o Google. Eu acho que o público vem mais qualificado e ele já tem mais um nível de consciência maior sobre o produto. Legal. Você prefere produtos com ticket alto ou ticket baixo? Depende. Isso é muito relativo, mas tickets altos você acaba lidando com pessoas que têm uma consciência maior sobre as coisas, até sobre seus direitos. Então, é mais fácil o trato do cliente que compra um ticket mais alto. E no caso, você acha que tem um impacto você usar um checkout de 3 etapas ou uma etapa para o cliente no final?
Eu acho que o checkout de uma etapa, ele facilita bastante. O quanto menos a gente, dificulta a jornada Uhum. do cliente, mais fácil é de comprar, né. Hoje em dia, assim, a gente tá com um aparelhinho na mão que manda notificação pra gente a cada 5 segundos. Uhum. Então, às vezes você ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo uma compra e pra mim eu tinha fechado aquilo, que era algo que eu queria muito. Isso de madrugada, de segunda para terça-feira. Eu achei que eu tinha comprado alguma coisa, mas alguém me chamou no WhatsApp Uhum. e eu fui resolver Perdeu. aquilo e perdi. Para mim aquela compra estava feita. Ontem eu estava olhando meu celular e falei: "Uai, cadê a notificação daquela compra?". Uhum. Quando eu fui ver eu não tinha feito. Então se a Perdeu gente quanto mais etapas você tem, mais as difícil, né, chances de perder ali o mais coisinhas podem acontecer aí é. no caminho. E você acha que é melhor lidar com questão de loja genérica ou nichada? Eu acho que depende, contanto que o branding, a comunicação, as políticas estejam claras, né. Lojas nichadas e lojas genéricas, elas existem, cada um tem o seu público. Elas só precisam estar bem alinhadas, bem feitas. Eu acho que isso independe. E qual que você acha que, na tua opinião, é o melhor? Ou seria o melhor? Fornecedor nacional ou fornecedor internacional? Fornecedor nacional. E aí Mas teria ou porque da questão da logística, do tempo? Não só a logística e o tempo, mas eu acho que fica muito mais fácil das pessoas saberem como são esses produtos, uhum. né. Eh, Vou dar um exemplo, durante a pandemia, usou-se muito aqueles aparelhinhos de fazer ginástica, que é um elástico que você coloca Ah, no pé. sim. Aquilo estava vendendo muito. Só que tinha um N qua a gente teve vários clientes, várias lojas vendendo aquilo, cada uma com uma qualidade diferente. Só que às vezes você vê aquele produto, você tá num momento, por exemplo, poxa, a pandemia ali o início da pandemia era um momento para vender aquele pedido. Você ia esperar 3 meses até aquilo chegar para você ver se é bom, ou você ia colocar para vender? A maioria das pessoas colocaram para vender. Sim. Se é um fornecedor nacional, você tem mais agilidade e você consegue ver esses produtos. Porque Até é usar, né, pra criativa e é, tal. vou vender, porque eu acho que o empreendedor que tem uma loja, ele tem que pensar nisso. Eu vou vender esse produto? Isso para mim, isso me representa o que eu quero? Porque se você viver só de querer ganhar dinheiro, você não vai viver. Uhum. Porque não dá só para ganhar dinheiro o tempo Sim. todo. Tem milhões de percalços no caminho, É. né. E a qualidade do seu produto, a qualidade do serviço que você entrega, é uma dessas coisas que às vezes pode colocar em xeque a sua vida como empreendedor. Uhum. Então, essa questão de qualidade, essa questão de resolver mais fácil qualquer problema que se tiver com o produto e, obviamente, a logística também. E agora passando para um lado mais pessoal da Débora. A gente sempre vê alguns podcasts fazendo, por exemplo, o que que você diria para a Débora do passado. Mas aqui eu quero fazer com você, o que que você diria para a Débora de daqui 5, 10 anos? O que que você manda de mensagem para você? O que que você imagina, o que que você planeja? E naquele momento de dificuldade, o que que você quer dizer para a Débora, olhando na câmera, olhando Uhum. nos seus olhos, hein? Ai, O que que meu você quer Deus. dizer para você É. mesmo para daqui 5, 10 anos? Eu acho que é confiar em você, continuar trabalhando duro, amando o que você faz, às vezes caindo, mas sabendo sempre levantar. Eu acho que é uma qualidade que, assim, continue sendo resiliente, e tendo fé. Eu acho que é isso. E e que com certeza esses planos que eu tenho aqui de expandir, de crescer, eles vão dar certo. Mas eles vão precisar que você persista, garota, então vá até o fim. Boa. E principalmente pro pessoal que te acompanha ou que não te conhece, os nossos telespectadores que estão acompanhando esse vídeo já acompanharam até aqui, conheceram tua história. O que que você quer deixar de mensagem tanto pra eles quanto pro pessoal que te apoiou, pro teu marido, pras pessoas que estiveram junto contigo lá no início? O que que você quer dizer pra elas? Ah, eu quero só agradecer. Foi um caminho que não foi um caminho fácil, né, passei por várias coisas, assim, né, não só na BFX, e queria agradecer muito, principalmente meu esposo, que sempre me apoiou, meus pais, mas também a minha equipe, que, assim, eu sou apaixonada pelas meninas, assim, é muito gostoso, às vezes a gente faz reunião, chora todo mundo, Uhum. e que eu tô lutando para sempre conseguir melhorar as coisas pra gente. E para quem não me conhece, queria fazer um convite para ir lá no meu Instagram, debora.bfx. Ali eu dou bastante dicas, né, sobre como lidar com o seu cliente, sobre essas questões práticas que vocês passam aí no suporte e na conversão no dia a dia. E ame seu cliente, respeite o seu cliente, né, e procure tratá-lo sempre com um sorriso no rosto.
A gente falou muito de comunicação aqui, né? E uma mensagem que eu sempre gosto de passar é que o sorriso é a única língua que todos entendem, Aham. né? Verdade. Então, assim, se tudo que a gente faz com gentileza, se tudo que a gente faz com empatia, é muito mais fácil que as pessoas nos entendam, né? É muito mais fácil ter de volta. E eu acho que quando a gente planta isso, o mundo, né, faz com que isso floresça na nossa vida. Então é isso, ame seu cliente, porque ele é seu melhor amigo. É o melhor amigo que você pode ter. É. Com certeza. E como eu particularmente sei que você tem alguns clientes nossos que estão junto na sua cartela de cliente, você tem algum feedback deles junto com a Cartpanda? O que você pode dizer sobre o nosso serviço? O que você tá achando que o pessoal te passa de feedback aí Relação da com a gente? Gente, eu já te falei isso até na gente conversando, assim, mas o feedback é muito bom, né? Assim, eu acho muito bacana, uma das coisas que me conectou com a marca, até a gente se conheceu ali na convenção, foi essa questão de vocês terem isso como pilar, a experiência do cliente, né? Assim, você vê, acho que o Panda já diz muito É. disso, né? É a questão de se conectar, de prestar um suporte, de estar presente. Então, ouço só coisas boas, de coração. Boa. Que bom, obrigado, Débora. E Eu que principalmente, obrigado pela presença. Eu e pela Cartpanda, a gente fica muito feliz. E principalmente você tá disposto esse tempo para passar esse teu conhecimento junto pra galera que tá acompanhando a gente até o final. E principalmente para você que tá de casa, que acompanhou aqui esse episódio, o Instagram da Débora tá aqui na descrição. E se você curtiu e ficou até aqui, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é CartpandaBR, no TikTok também, CartpandaBR, com cortes curtos. A gente também tem um canal de cortes aqui na descrição para você acompanhar os cortes. Por exemplo, a Débora falou aqui de suporte ao cliente no minuto tal ao minuto tal. Você vai ter esse trecho do canal aqui embaixo na descrição, beleza? Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente não tem só podcast não, viu? Tem vídeos de conteúdo, vídeos inclusive de tutoriais, se você quer integrar alguma parada com a Cartpanda, tem aqui no nosso canal. E se não tiver, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a integrar e fazer o que você precisar. Então vamos ficando por aqui. Inclusive, já deixa o like, viu? Não esquece. Muita gente esquece e se inscreve, mas não deixa o like. Então deixa o like para ajudar a gente, porque dá muito trabalho. E a gente sabe aqui que é só a gente que produz esse tipo de conteúdo, sabe quantas pessoas estão por trás, equipe, como o Brunão que tá aqui. Estrutura incrível, vocês estão de e dá parabéns. muito trabalho, Obrigado. gente. Então, para você apoiar a gente e principalmente muito mais a plataforma e tá junto com a gente, agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu.